O milionário fica chocado ao descobrir que a mendiga negra sabe seu maior segredo. A chuva caía torrencialmente sobre a metrópole brasileira, enquanto carros deslizavam pelas ruas alagadas, buzinas soando como um grito de desespero em meio ao caos. Victor, um milionário que vivia em um mundo de luxo e glamour, atravessava a rua apressado. Ele usava um terno impecável e óculos escuros, mesmo com o céu nublado. Mas ali, no meio do tumulto urbano, algo inesperado aconteceu. Ele parou abruptamente quando se deparou com Elisa, uma mendiga de olhos penetrantes e pele escura, sentada no chão encharcado. O que o chocou não foi apenas a sua condição, mas seu olhar. Era como se ela tivesse acessado uma parte profunda de sua alma, desvendar seus medos mais secretos. Uma dor familiar cruzou o rosto de Victor. Como ela sabia? Como uma pessoa assim, esquecida e deixada para trás, podia conhecê-lo tão bem? Elisa, envolta em trapos, levantou-se lentamente. Havia um poder estranho na sua presença. Victor, não é? Você não me conhece, mas eu conheço tudo sobre você e sei o que você fez. Suas palavras cortaram o ar com a força de um raio e Victor sentiu um nó na garganta. O passado que ele tentava enterrar voltava para assombrá-lo. Com o barulho da cidade ao fundo, o tempo pareceu parar. A pressa das pessoas ao redor, os risos, as conversas, tudo soava distante. Apenas eles dois existiam naquele instante. Eu tenho algo para você. Uma gravação, continuou Elisa, o ar pesado a cada palavra. Do acidente. Do dia em que você tirou a vida de alguém. E se você não me ajudar, vou tornar isso público. O coração de Victor disparou. A lembrança do acidente o consumia. Ele tinha sido um motorista imprudente e a culpa era uma constante sombra em sua vida. Agora, aquele segredo, com a força de um furacão, estava em suas mãos. O que ele faria? Usaria sua riqueza e influência para esmagar essa ameaça? Ou olharia para seu passado e pensaria em ajudar aquela mulher? Enquanto os olhos dela o encaravam, Victor sentiu seu mundo se desfazer. Segredos familiares começaram a emergir. Corrupção enraizada, interesses obscuros que se entrelaçavam com a vida de Elisa. Cada revelação era como um tapa na cara, um soco no estômago. Ele percebeu que talvez o destino o tivesse levado até ali. A vida frenética que ele construíra estava prestes a desmoronar. O que você vai fazer, Victor? O desafio estava nos olhos de Elisa. Ela não media suas palavras. Ela era uma força da natureza. E ele, um homem preso às suas escolhas. Um dilema angustiante se formou no coração dele. E ali, no meio da cidade, ele se perguntou: até onde estaria disposto a ir para preservar sua vida de luxo e status? E naquele momento, enquanto a chuva continuava a cair, uma única pergunta ecoou na mente de Victor: a verdade sobre meu passado pode me custar tudo o que amo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O peso da decisão paralisou Victor.
Ali estava ele, frente a frente com a dor que havia escondido por tanto tempo. O olhar de Elisa penetrava seu ser, e ele não sabia como reagir. A verdade sobre meu passado pode me custar tudo o que amo. A frase ressoava em sua mente como um eco interminável. A chuva continuava a cair, uma sinfonia de gotas batendo no chão. Mas antes que ele pudesse responder, um estalo estrondoso cortou o ar. O som veio de um carro desgovernado que em uma fração de segundo deslizava pela rua alagada, e tudo pareceu acontecer em câmera lenta. O veículo colidiu com uma estrutura próxima, um barulho ensurdecedor. O impacto levantou uma nuvem de água e destroços que se espalharam como se o tempo tivesse sido interrompido por aquele momento. Victor instintivamente se lançou em direção a Elisa, mas perdeu o equilíbrio e caiu, escorregando na poça. Desorientado, ele levantou a cabeça apenas para ver a cena se desenrolar na sua frente. O carro atingiu um vendedor de rua que estava ali, Pereira, um homem conhecido por todos, sempre com um sorriso no rosto. Victor sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. A multidão começou a se aglomerar, gritos e murmúrios preenchendo o ar. Ele olhou para Elisa e viu um misto de horror e empatia em seu olhar. Victor, você precisa salvar ele! Gritou Elisa, sua voz alta e firme. Era como se todas as suas fraquezas se transformassem em coragem. Ele se levantou, com a mente atordoada. Suas pernas estavam tremendo, mas o impulso de ajudar o homem à sua frente era mais forte. Ele se aproximou, o medo apertando seu coração. O vendedor estava caído, a dor evidente em seu rosto. Victor se abaixou, segurando o braço de Pereira. "Fique comigo, cara. Você vai ficar bem", dizia, tentando manter a calma enquanto a desgraça se desenrolava. De repente, uma sirene soou ao longe e as pessoas começaram a se afastar. Mas por detrás daquela cena caótica, algo se desenrolava. Victor ouviu uma conversa entre duas pessoas na multidão. Você sabia que esse milionário já havia causado uma morte antes? Um frio percorreu sua coluna. As palavras ecoaram na sua mente, misturando-se com a culpa que ele já carregava. E ali, em meio ao tumulto, algo despertou em Elisa. Ela se aproximou, puxando-o para longe do vendedor, seus olhos agora ardendo em uma chama de determinação. "Você não pode escapar. É hora de encarar isso." O desafio estava de volta. Mais intenso do que antes. Victor percebeu que havia mais naquele acidente. A sombra de seu passado se tornava ainda mais pesada. Naquela confusão, uma figura familiar surgiu entre a multidão. Era sua irmã, Ana, que sempre tentava manter o nome da família limpo. Ela travou o olhar em Victor. Uma expressão de desespero e acusação. "Você de novo?" sussurrou, o pânico reverberando em sua voz. O choque em seu rosto não passava despercebido. O que ela estava fazendo ali? O que mais ela sabia que poderia ser devastador? Elisa olhou de um para o outro, a intriga nascendo no ar tenso. "Quem é ela?" questionou, com um olhar desconfiado. Victor sentiu que a verdade estava prestes a se despedaçar, e isso o aterrorizou. O futuro estava se desmoronando ao seu redor. Ele estava prestes a perder não só sua vida de luxo, mas também tudo o que ele pensava que entendia sobre sua própria família. E então, em meio ao caos e à chuva, a pergunta que reverberava em sua mente se tornou um grito. O que exatamente minha irmã sabe que pode mudar tudo? O que exatamente minha irmã sabe que pode mudar tudo? A expressão horrorizada de Ana atravessou o caos da cena. O olhar dela alternava entre Victor e o vendedor caído. "Você precisa ir para longe daqui, Victor."
Eles estão vindo. Sua voz tinha um tom de urgência que fez o coração de Victor disparar. O som das sirenes se aproximava, mesclando-se ao ruído da chuva e dos gritos na multidão. Mas antes que ele pudesse entender a afirmação dela, uma explosão de luz brilhou atrás dele. Um flash ofuscante cortou o céu cinzento, e em um instante, Victor viu um carro preto, com janelas escuras, descansar em meio ao trânsito caótico. Ele não percebera o veículo antes, mas agora suas luzes piscavam como uma advertência. "Victor, você não pode ficar aqui!" gritou Ana novamente, sua voz tingida de desespero. Mas algo na expressão dela fez o estômago de Victor se revirar. Ele piscou e olhou para Elisa, que estava agora mais perto, a tensão crescente fazendo seus olhos brilharem como brasas. "Elisa, o que você sabe sobre tudo isso?" Ana avançou, bloqueando Victor. "Não, apenas vá! Eles vão levar você, Victor!" A multidão começava a se dispersar. Mas o caos parecia se intensificar à medida que o carro preto se movia lentamente na direção deles. Victor sentiu que o mundo ao redor dele estava mergulhado em confusão. E então, algo inesperado aconteceu. O carro parou abruptamente e a porta se abriu, revelando uma mulher. Ela usava uma roupa elegante demais para aquele ambiente, com um olhar vazio que parecia atravessar a multidão. Sua presença era irresistível e todos na sua proximidade sacudiram a cabeça em descrença. Aquela mulher, mesmo desconhecida, emanava uma aura de controle. "Victor, eu estou aqui para você." Sua voz era suave, mas firme e direto ao ponto. Era como se ela já tivesse estado ali antes, pessoalmente envolvida em seu passado. "Você precisa decidir rapidamente." Victor ficou paralisado. "Quem é você?" O medo começava a se misturar com a confusão. A mulher se virou para Ana, as sobrancelhas arqueadas em um misto de reconhecimento e julgamento. "Você realmente não deveria estar aqui, Ana." O choque atravessou o rosto da irmã. "Você..." A revelação estava prestes a sair da sua boca, mas Elisa interrompeu, sua voz pressionada. Não! Não é hora de discutir o que ela sabe." Um sirene mais alta ecoou, e a multidão parecia se mover em uma coreografia frenética, mas o foco permanecia em Victor e nas mulheres à sua volta. "O que está acontecendo?" Ele olhou para Ana, então para a mulher. Ela sorriu, mas havia algo frio e cortante por trás do sorriso. "Você não se lembrou, não é? Sobre a sua mãe." "A verdade sobre você e o que realmente aconteceu naquele dia." A frase a deixou no ar, carregada de um peso insuportável. Victor sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Todas aquelas memórias, batendo em sua mente como um tambor. A morte, as mentiras, os segredos da família. Ninguém havia falado sobre sua mãe em anos. E agora, aquelas palavras pareciam ecoar como um alerta. Victor viu Ana fechar os olhos, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. "Você não pode dizer isso aqui, não agora!" O desespero crescia, como uma tempestade prestes a explodir. "É a hora, Ana! Ele precisa saber." A mulher insistia, sua voz se elevando sobre o tumulto. E a verdade estava prestes a se revelar, a pouco mais de uma respiração de distância. Enquanto o caos se desenrolava ao redor deles, um novo nível de tensão se formou. Um fio invisível conectando os quatro, trançando histórias de culpa, dor e revelações. E então Victor percebeu que estava prestes a descobrir não apenas o que ele fez, mas quem ele realmente era. A chuva continuava a cair, mas a verdadeira tempestade se aproximava. O que mais ele ainda não sabia? Victor sentiu o chão tremer sob seus pés.
A mulher elegante o olhava intensamente, como se soubesse segredos que poderiam vir à tona a qualquer momento. O que você está dizendo sobre minha mãe? O que aconteceu naquele dia? Sua voz tremia, mas ele precisava saber. O caos ao redor parecia se desvanecer, o barulho das sirenes e dos gritos começando a se tornar menos importante. O foco estava inteiramente na mulher. Ela ajeitou a postura, como se estivesse prestes a compartilhar algo monumental. Eu sou o seu passado. Eu sou a razão pela qual você é quem é. As palavras dela foram como um soco no estômago de Victor. Ele piscou, tentando processar isso. O que você quer dizer? O sangue pulava em suas veias. Um turbilhão de emoções correndo descontrolado. Ana interrompeu, a voz mais firme, mas ainda carregada de desespero. Você não pode acreditar nela, Victor. Ela está mentindo. O olhar de Ana estava borbulhante de feridas não curadas. O que mais estava escondido? Elisa, por outro lado, ouvia cada palavra, o olhar de quem tinha uma missão a cumprir. Você tem que escutá-la, Victor. É hora de saber a verdade. A quantidade de tensão na cena era palpável, quase física. O carro preto permanecia parado, como uma sombra ameaçadora, enquanto os olhares se cruzavam, transbordando pavor e expectativa. O que estava prestes a ser revelado? Em 20 anos, você nunca soube quem era sua verdadeira mãe. Quanto mais o que aconteceu com ela. A mulher continuou, sua voz suave, quase hipnótica. Mas Victor sentiu um frio percorrer sua espinha. Então essa mulher fazia parte de sua história. A ideia se instalou como uma lâmina afiando-se em seu cérebro. Ela não morreu em um acidente como você pensava. A mulher disse, as palavras caindo pesadas no ar. Victor sentiu seu coração parar. O que você está tentando dizer? A dúvida suprimida se transformou em raiva. O que você sabe? Ela foi assassinada, Victor. Assassinada por pessoas que você conhece bem. A mulher afirmou, chamando a atenção de todos. A multidão ao redor começou a murmurar, sussurrando sobre o escândalo. Victor olhou ao redor, o peso daquela verdade começando a cair. Ana parecia prestes a desmaiar. Não escute, isso é uma armadilha. Mas era tarde demais. E você, Ana, você sabia de tudo isso? A acusação atravessou como um raio. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, um misto de culpa e desespero. Eu não conseguia dizer não naquela época. A voz dela quebrava, mas a intensidade da verdade a dominava. Nós tivemos que passar por isso sozinhas. Eu não queria te sobrecarregar. Sobrecarregar com o quê? A verdade? Você não me deixou escolher. Victor gritou tamanha fúria dentro dele. A confusão era um turbilhão. O chão debaixo dele se movia e nada parecia fazer sentido. Cala a boca! Gritou um transeunte, desafiando a comoção, ainda mais chocados com a revelação. Mas Victor só sabia de uma coisa. O que ele pensou ser um acidente mortal, agora parecia um enigma letal e calculado. Era tudo uma mentira? No mesmo instante, a mulher do carro subiu a voz novamente, apertando o queixo, como se estivesse prestes a fazer um movimento decisivo. Se você não proteger a verdade, tudo o que ama estará em risco. A sombra de sua mãe não é a única coisa que pesa. Existem segredos maiores que têm conexões com o passado da sua família. Um rugido de motor acompanhou suas palavras, e o carro preto avançou um pouco, como se estivesse esperando para levar alguém embora. Essa simplicidade foi suficientemente assustadora. Um lembrete de que eles não estavam fora de perigo ainda. Enquanto o mundo girava em sua mente, Victor percebeu que a verdade era um fardo insuportável e que a escolha que tinha a fazer poderia destruir tudo ainda mais. Ao mesmo tempo, uma nova sensação começava a se formar dentro dele. Não era apenas sobre ele, era sobre todos ao seu redor. O peso nas suas mãos crescia. O que aconteceria a seguir?
Sussurros da multidão estavam começando a se misturar entre si. Victor, estonteado pela revelação, sentiu um aperto tão forte em seu peito que poderia sufocá-lo. Ele olhou nos olhos de Ana, depois em direção à mulher desconhecida. Aquela não era apenas uma discussão sobre o passado, era uma batalha pela verdade e uma luta pela sobrevivência. "Oh, meu Deus!" exclamou alguém na multidão. O relógio estava correndo e o futuro de todos estava prestes a ser decidido. O que mais eles ainda não sabiam? O tom da mulher pairava no ar, e Victor se sentiu como se tivesse sido puxado para um redemoinho. Ele olhou para Ana, e a confusão nos olhos dela era clara. O que mais estava escondido? "O que você quer dizer que minha mãe foi assassinada?" Ele sentiu o fio do medo apertar seu coração. "Essas pessoas não estão apenas aqui para você." A mulher continuou, olhando por cima do ombro, como se estivesse verificando se alguém se aproximava. "Elas estão aqui por um motivo. E você, Victor, é parte de um jogo." Mas os olhos de Victor estavam fixos na mulher. "Que jogo?" A pergunta saiu como um sussurro carregado de desespero. Ana estava em pé à sua frente, os olhos cheios de lágrimas, mas a determinação estava firme como uma rocha. "Você não pode acreditar nela. Ela está tentando te manipular." "Manipular?" A mulher arqueou uma sobrancelha. "Você não entende, Ana. Essa família está enraizada em segredos e mentiras. Quantos anos você escondeu a verdade de Victor? Há coisas que você nunca contou a ele." A tensão era palpável. O mundo exterior perdeu a importância. "Fui eu que te protegi. Fui eu que coloquei essa verdade para baixo e você nunca soube de nada." Ana gritou, as emoções à flor da pele. "Desculpe, mas a proteção não é mais uma opção." A mulher disse, voz gelada, mas de um jeito que fazia Victor tremer. "Você precisa saber, Victor. Sua mãe, ela estava se aproximando da verdade, e pessoas poderosas não deixariam isso acontecer. Ela foi morta por causa de você." Um estalo atravessou o ar. O impacto das palavras ressoou em sua mente, como uma bomba explodindo. "O que você quer dizer com isso?" O chão tremia sob seus pés. "Eu sou a razão pela qual ela morreu? Que tipo de jogo é esse?" Enquanto isso, um gato pingado na multidão começou a murmurar sobre a revelação. "Isso não pode ser verdade. Ele é apenas um milionário." Ecos de desespero se espalharam, mas a mulher continuou. "É hora de decidir, Victor. Aceitar a verdade ou continuar vivendo na escuridão. Mas saiba, alguém está vindo atrás de você. Eles não deixarão você sair impune." Nesse instante, o barulho de um carro acelerando ecoou. Um veículo preto deslizou pelo meio da multidão e um homem de terno saiu. A expressão maliciosa em seu rosto. Victor reconheceu aquele olhar. Aquela pessoa não era estranha. "Ethan!" Ele ficou paralisado. Ethan se aproximou, um sorriso sarcástico se espalhando. "Surpresa, Victor! É aqui que você vai pagar por tudo." Um frio percorreu a espinha de Victor. Aquela aparição não era apenas inesperada. Era uma calamidade. O que Ethan sabia? Que papel ele desempenhava nessa história tortuosa? "Você está aqui por ela?" A incredulidade deixou sua voz trêmula. Estava tudo orquestrado? Estava tudo ao seu redor, Victor. Mas você estava muito preso em sua própria riqueza para ver. Agora, sua vida de luxo está prestes a desmoronar, assim como os sonhos da sua mãe. A ameaça pairava no ar. O caos na multidão cresceu, pessoas se afastando, gritando. O motorista escapava em direção a Victor, e a confusão transformava o lugar em um verdadeiro retrato de pânico. "Não me deixe ir!" gritou Ana, tentando alcançar o irmão.
O sentimento de desespero e impotência era gritante. Você precisa se decidir agora! A mulher elegante insistiu, enquanto Victor caiu na dúvida. Quem era realmente seu amigo? Qual era a verdade? O que você vai fazer, Victor? A voz de Elisa ecoava, profunda e intensa. Victor respirou fundo. Uma tempestade se formava dentro dele. Uma batalha de lealdade e verdade. Ele olhou uma vez mais para Ana, para aquela mulher misteriosa e para Ethan, que se aproximava rapidamente. E no calor do momento, Walter sentiu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. O que mais ele ainda não sabia? A tensão se acumulava, e no centro do furacão, sob a chuva torrencial e os gritos e risos da cidade, Victor estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Victor sentiu o chão tremer sob seus pés. A mulher olhava intensamente para ele, e as palavras que saíam de sua boca eram como facadas. Sua mãe, assassinada por pessoas que você conhece bem. Aquela revelação deixou o ar denso, quase palpável. O olhar de Ana, seu rosto pálido, mas determinado, fazia seu estômago girar. O que mais ela sabia? A multidão ao redor parecia presa em um transe, mas no fundo, os murmúrios de curiosidade e choque começavam a se intensificar. Você não pode acreditar nela, Victor. É tudo uma armadilha. A urgência na voz de Ana ecoava por cima do caos. Cada palavra saía como um grito dentro de um pesadelo. Do lado de fora, o barulho das sirenes aumentava, misturando-se com os gritos da multidão. No entanto, a atenção de Victor estava nas duas mulheres à sua frente. Uma revelação pesada prestes a despedaçar tudo que ele conhecia. E então, do nada, um som ensurdecedor cortou o ar. O carro preto atrás de Ethan fez um movimento abrupto, como se estivesse se preparando para uma manobra mortal. As janelas escuras refletiam a luz da cidade, como um predador à espreita. O tempo parecia desacelerar e a tensão era eletrocutante. Victor, a voz de Elisa era um misto de medo e determinação. Você precisa sair daqui agora! Mas antes que ele pudesse reagir, o carro deu um solavanco para frente e em um instante as portas se abriram. Do veículo, um grupo de homens vestidos de preto saiu abafando as vozes ao redor. A multidão começou a se afastar, cessando os sussurros e deixando apenas o batimento acelerado do coração de Victor. Ele não sabia o que fazer. Sua mente girava. Ethan riu, um sorriso de vitória espalhado pelo rosto. Chegou a hora de você pagar por tudo o que fez. Você realmente achou que poderia escapar? Naquele momento, o olhar de Victor se deslocou de Ethan para um homem que se aproximava rapidamente. Gravações de um passado tenebroso começaram a soar em sua mente. Ele reconheceu aquele rosto. Luiz, o que você está fazendo aqui? Era um amigo de infância, e a alucinação de ter amigos próximos em um momento de crise desmoronou. Victor, você precisa entender. Você estava destinado a isso. Sua família não é quem você pensa que é. O desespero em Luiz tornava suas palavras ainda mais impactantes. A revelação foi como um balde de água fria. Ele e Ana se entreolharam, confusos, enquanto o caos se intensificava ao redor. A figura da mulher se destacava no veículo, um olhar autoritário em seu rosto. Você vai presenciar tudo isso. Sua vida, seu passado, tudo o que você acreditou ficará exposto. Victor piscou.
O que você quer dizer com isso? Diante de sua pergunta, a mulher começou a avançar numa cadência implacável. A história da sua mãe. Você não sabe o que realmente aconteceu naquele acidente. Há mais do que você consegue imaginar. Você é o peão em um tabuleiro de xadrez muito maior. Um grito repentino da multidão fez com que os olhares se voltassem para trás. Uma explosão. O carro preto havia sido atingido por um veículo em alta velocidade. A cena se desenrolou em uma fração de segundo. Faíscas voando, vidro quebrando e os homens se espalhando em todas as direções, cercados pelo caos. Victor sentiu o chão balançar sob seus pés. A intimidade da revelação se desmoronou. O quê? Ele não conseguiu completar a pergunta. A verdade que antes o paralisava, agora parecia se fragmentar frente ao caos. Quais segredos estavam prestes a emergir em meio ao fogo e aos gritos? Enquanto os homens tentavam se reagruparem e a multidão recuava em terror, um fio de esperança começou a surgir no coração de Victor. Contudo, ele sabia que a verdade ainda restava nas sombras. Uma nova batalha se formava. O que mais ele não sabia sobre sua família? E agora, quem eram realmente seus amigos ou inimigos? As chamas começaram a consumir o carro e cada olhar estava fixo em Victor, à espera de uma resposta, um movimento, um sinal de que tudo ainda fazia sentido. Mas a única certeza que ele tinha era que as apostas haviam mudado, e com isso, o jogo nunca mais seria o mesmo. O que mais estava por vir? Victor sentiu o chão tremer sob seus pés. O som do carro preto batendo no outro veículo ecoou como um trovão. Ele estava em choque, a revelação da mulher ainda ressoando em sua mente. Sua mãe foi assassinada por pessoas que você conhece. Mas o que ele conhecia? O que mais ele estava perdendo? Ana gritou, tentando chegar até ele, mas a multidão se aglomerava ao redor, quase como se quisesse formar uma barreira. Victor sentiu que tudo ao seu redor estava se desmoronando. Ele olhou para Ethan, que sorria, e isso o faiscou com raiva. Você sabia de tudo isso, não é? Só estou aqui para garantir que as coisas se desenrolem como deveriam. Você vai entender em breve. A voz de Ethan era tranquila, mas cheia de um prazer sádico. E de repente, uma explosão de fumaça e vidro cortou o ar. O carro preto que havia colidido começava a pegar fogo, e o calor se espalhava como um abraço violento. Gritos ecoaram ao seu redor, enquanto as pessoas começaram a recuar, a confusão se espalhando rapidamente. Victor se sentiu preso entre a liberdade e o terror, sem saber o que fazer. Mas o verdadeiro choque vinha em forma de uma silhueta familiar saindo das sombras. Victor! A voz era um grito desesperado, quase pungente. Era Clara, sua ex-namorada, uma figura que ele pensou ter deixado para trás. Ela estava pálida, os olhos arregalados de medo. Você não pode ficar aqui. Naquele instante o tempo pareceu parar. Clara avançou através da multidão, seus cabelos molhados grudando no rosto. Eles estão atrás de você! E não é por causa da sua mãe. É por você. As palavras dela eram como facadas. Victor não compreendia. Do que você está falando? Ele a encarou, sentindo o coração acelerar. A confusão se tornou uma tempestade em sua mente. O que mais você sabe? Você nunca entendeu! Clara gritou, passando as mãos pela cabeça nervosamente. Eu sabia que você estava em perigo, mas não consegui fazer nada.
As pessoas que estão atrás de você não querem apenas silenciar a verdade sobre sua mãe. Elas querem acabar com você. A revelação caiu como um peso sobre ele. O que mais havia nesse jogo? O que estava realmente em risco? Ana estava fazendo força para se aproximar. Mas a pressão da multidão e a fumaça crescente do carro deixava tudo ainda mais complicado. Eles estão se aproximando, Victor! Precisamos sair! Mas Clara balançou a cabeça, seu olhar intenso. Você não pode escapar do que está por vir. A verdade sempre vem à tona. Enquanto a fumaça começava a invadir o ambiente, Victor percebeu que não podia ignorar o que estava acontecendo. Ethan estava balançando a cabeça ao ouvir Clara como se estivesse se divertindo com a situação. Você não sabia que estava cercado? E de repente, tudo mudou. Um grito cortou o ar. Eles vêm. Homens armados começaram a emergir das sombras, cada um mais ameaçador que o outro. Victor sentiu o pânico subir. A realidade pesava como uma âncora em seu peito. A multidão começou a se dispersar em desespero. Vamos! Vão pegá-lo! As pessoas se empurravam umas contra as outras, e ele ficou paralisado, preso entre os rostos aterrorizados. É agora ou nunca, Victor! Ana gritou, estendendo a mão. Mas o olhar de Clara estava fixo nele, cheio de um pânico reprimido. Você precisa escolher agora. Eles não vão parar até que você esteja silenciado. Enquanto figuras sombrias se aproximavam, a adrenalina começava a bombear nas veias de Victor. Era uma luta contra o tempo, e a verdade, que deveria ser a resposta, agora se tornava a maior arma contra ele. Ele se virou, tentando ver uma saída, mas a fumaça e o caos estavam se intensificando. E então, um impulso de coragem tomou conta dele. Façam o que for preciso, mas eu não vou ficar aqui esperando. A verdade vai vencer. Foi o que gritou, tomando a mão de Ana e mergulhando na direção oposta, enfrentando o perigo que se aproximava. Mas aquela decisão também poderia ser a mais perigosa que ele já tomara. O que mais estava espreita nas sombras? O que realmente sabia sobre sua família? A tempestade estava apenas começando. Victor sentiu o chão tremer sob seus pés. O caos ao seu redor ecoava em sua mente, mas a urgência pulsava como um tambor em seu peito. Vamos! Vão pegá-lo! Ana gritou, puxando-o para a frente. Mas a fumaça e o pânico estavam se intensificando, tornando cada movimento delicado e cheio de riscos. Ethan ainda estava lá, olhando com aquele sorriso sádico. Você realmente acha que pode escapar de tudo isso? Sua voz era um corte agudo na frenética confusão, e uma onda de raiva subiu em Victor. Ele não poderia deixar que Ethan o controlasse. Clara, ao seu lado, gritava, tentando se fazer ouvir por cima da multidão que se aglomerava. Victor, escute! É hora de descobrir quem são realmente os seus amigos! Mas a adrenalina e a confusão em sua cabeça dificultavam distinguir amigo de inimigo. Um grito ressoou mais forte em meio ao tumulto. Cuidado! Era Luiz, apontando para trás. E antes que Victor pudesse se virar, um homem alto e robusto avançou na direção de Ethan. A cena se desenrolou rápido como um filme em câmera lenta. O homem desferiu um soco no rosto de Ethan. O impacto foi brutal. Você não tem controle sobre isso. O homem gritou e a raiva ressoava em sua voz. Ethan caiu, um instante de confusão nos olhos. Com a distração, a multidão começou a se dispersar, mas Victor estava paralisado. Isso é insano, pensou, mas algo dentro dele estava mudando. Era como se aquele último empurrão revelasse algo que ele não tinha percebido antes. Ele precisava saber a verdade. Enquanto Ethan tentava se levantar, algo
iluminou seu olhar. Você realmente não sabia, Victor? Ele riu, a dor transformada em desprezo. A verdade sobre sua família é muito mais complicada do que você imagina. Que verdade? Victor exigiu, suas palavras carregadas de raiva e medo. A resposta estava prestes a escapar, mas de repente, mais uma explosão de luz iluminou o céu. Um flash vindo do carro preto que ainda queimava. Ele não podia acreditar. Um tiro? O caos se intensificava. O som de sirene se aproximava com força, enquanto pessoas se empurravam umas às outras em pânico. No meio desse tumulto, Clara gritou: Victor, precisamos ir agora! Mas seus olhos estavam fixos no carro em chamas. E então, sem aviso, o carro explodiu em uma nuvem de fogo, e Victor ergueu os braços na frente do rosto. A explosão foi ensurdecedora. A pressão do calor o atirou para o chão, fazendo o ar escapar de seus pulmões. Ele sentiu uma ardência no rosto, mas quando levantou a cabeça, a visão se tornou ainda mais distorcida. As chamas iluminaram os rostos ao redor, e a multidão era uma mascarada de terror e incredulidade. Mas, de repente, a fumaça começou a se dissipar, e no meio do caos, Victor viu uma figura familiar saindo apressada do carro. Era alguém que ele nunca esperaria ver ali, sua mãe. O tempo parou. A cena se estendeu e a imagem de sua mãe, que ele acreditava estar morta, caminhando em meio ao fogo, era quase surreal. Mãe! O sussurro escapuliu de seus lábios. A confusão e a incredulidade se misturaram em uma explosão de emoções. Victor, escute-me! A voz dela era calma, mas havia um pedido de urgência. Eu vim para lhe explicar. Você precisa saber sobre o que está realmente acontecendo. Os olhos de Ana estavam arregalados, e Clara ficou paralisada. Isso não pode ser verdade. O grito de Ana cortou o ar, contido em incredulidade. O chão sob os pés de Victor estava se desfazendo. E as ramificações da verdade começavam a se desdobrar. Eu sei que você está confuso, mas você precisa entender que tudo o que pensamos que era verdade sobre sua família é uma mentira. Sua mãe continuou, sua voz ressoando com uma sinceridade indescritível. As pessoas que estão atrás de você estão aqui para proteger o legado, e você faz parte disso. Victor mal conseguia processar as informações que jorravam de sua mãe. Por que você não me disse? O que mais você escondeu? Antes que ela pudesse responder, o homem que havia atacado Ethan avançou novamente, mas agora com um rosto mais familiar. Desculpe, Victor, mas agora não é hora. Se você viver, talvez um dia você entenda. E com isso, ele desapareceu na fumaça, deixando Victor em um turbilhão de incertezas e de perguntas sem resposta. A história agora pareceu se revirar completamente, com novas perguntas se formando em sua mente. O que mais sua mãe sabia? E qual era realmente o legado que ele estava destinado a enfrentar? Apenas uma reflexão ecoava em sua cabeça. Há segredos que nunca deveriam ser descobertos. Victor estava paralisado. A imagem de sua mãe saindo do carro em chamas queimando em sua mente. Ela estava bem ali, diante dele, e tudo o que acreditava até então começava a desmoronar. Mas enquanto ele tentava processar a presença dela, o caos ao seu redor voltou a se intensificar. Homens armados começaram a avançar, e a tensão explodia como uma bomba pronta para estourar. Mãe! Victor finalmente conseguiu dizer, sua voz mal saindo. Ele se aproximou, quase hesitante. Por que você nunca me disse que estava viva? O que está acontecendo?
Ela olhou nos olhos dele, um olhar profundo e angustiante. Victor, agora não é a hora. Eles estão vindo. Precisamos sair daqui. Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortou o ar, como um grito de desespero. Não deixe ele escapar! Um dos homens armados gritou. As intenções deles eram claras, e a multidão, em uma mistura de medo e urgência, se dispersou ainda mais. O pânico se espalhou, e as pessoas buscavam abrigo. Mas Victor estava preso naquele momento, seus sentimentos em um turbilhão. De repente, uma mão forte agarrou seu braço. Era Ethan, ainda encostado em um carro, agora com uma expressão de raiva. Você não pode confiar em ninguém aqui, Victor. Acha que sua mãe veio para te salvar? Ela é a razão de tudo isso. É tempo de encarar a verdade. As palavras de Ethan foram como um soco. Victor se virou incrédulo. O que você está dizendo? Como você pode saber disso? Ela está envolvida em algo muito maior. A morte da sua mãe, e ela tem suas mãos sujas. A raiva de Ethan era palpável, e isso fez Victor hesitar. Era difícil acreditar em qualquer um naquele momento. Não escute ele, Victor. Clara interveio, mas sua voz estava cheia de desespero. Ela se movimentou em direção a Victor. Sua presença era um conforto em meio ao caos. Estamos correndo perigo, precisamos sair agora. No meio de toda a confusão, uma explosão ainda maior que antes fez o chão tremer. Victor se sentiu balançar, a fumaça e os gritos enchendo o ar. Ele encarou sua mãe, esperando uma explicação, enquanto sua mente tentava decifrar todas as revelações confusas. Victor, eu sempre amei você, sua mãe implorou. O desespero em sua voz quase o fez ceder. Mas neste exato momento, uma terceira figura surgiu das chamas. Era um homem que suas memórias haviam enterrado, o pai dele. Você não sabe de nada, meu filho. Você precisa ouvir sua mãe. O pai disse, sua voz carregada de urgência. O olhar de Victor se arregalou. Ele nunca soube que o pai ainda estava vivo. O impacto da revelação era quase insuportável. Como você pode estar aqui? Você também? É isso tudo uma armadilha? A incredulidade abafava sua voz. Não havia como crer no que estava acontecendo. A confusão apenas aumentava. Eu sei que parece loucura, mas se não confrontarmos a verdade, todos nós estaremos em perigo, o pai disse, enquanto os homens armados se aproximavam. A sua família, suas escolhas farão com que esses homens venham atrás de você. Eles estão caçando a verdade. Victor olhou de um para o outro. Seus pais ali, vivos, mas não parecia real. Era um pesadelo. O que estava acontecendo? Ele estava no centro desse furacão. Tudo o que sabia e acreditava estava desmoronando. Eu sou a chave, Victor, gritou sua mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não estou aqui para te machucar. Estou aqui para te proteger. Antes que pudesse responder, um grito ensurdecedor preencheu o ar. Foi então que o corpo de um dos homens armados estendeu-se ao chão, atingido por um tiro. O cenário virou um caos absoluto. E pânico se espalhou como fogo e Victor percebeu que tudo estava prestes a mudar. Gritos explodiram, enquanto novos homens, de camisas pretas e óculos escuros, saíram de um veículo às sombras. Cada passo que davam parecia ameaçar tudo ao seu redor. Os olhos de Victor se fixaram neles por um momento que pareceria eterno. Então, ele notou algo, um detalhe que o deixou em choque. O homem na frente tinha um colar muito semelhante ao que ele costumava ver em sua mãe quando era criança. Essa simples peça de joalheria fez seu coração quase parar. Sim, Victor, você está vendo corretamente, disse Ethan,
com um sorriso que não refletia felicidade. A verdade é mais intrincada do que você imagina. Você realmente sabe quem são seus pais. Diante daquela reviravolta, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma nova forma. Victor não sabia mais em quem confiar. O que mais estava escondido? O que seus pais haviam feito para que essa vida se tornasse um jogo mortal? Enquanto o caos tomava conta, a única certeza que ele tinha era que precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse encarar as consequências de revelações que poderiam mudar tudo ou acabar com ele de uma vez por todas. Victor estava paralisado. O estrondo da explosão ecoou em sua mente enquanto ele contemplava o surreal, sua mãe bem diante dele viva. Mas a cada segundo que passava, a realidade do caos se intensificava. Os homens armados avançavam e a fumaça escurecia tudo. "Mãe!" ele gritou, em um misto de raiva e confusão. "Fique perto de mim!" Ela respondeu, sua voz cheia de uma urgência desesperadora. "Agora, precisamos fugir. Há coisas que você ainda não sabe." Mas mal terminou a frase, e outro homem, com um olhar frio, começou a apontar para o grupo. O cheiro de pólvora e fumaça invadiu seu nariz, e o coração de Victor disparou. "Fuja!" Ana gritou, puxando pelo braço. Ele hesitou, lançando um olhar para Clara, que parecia estar à beira do colapso. As memórias se chocavam em sua mente, lembranças de momentos felizes e de segredos perturbadores. "Não podemos deixar isso assim!" Ele sussurrou, querendo entender o que estava acontecendo. "Agora não é a hora." A voz de Ethan cortou o ar, tratando de se levantar. "Com o que você pensa que está lidando, Victor?" Ele era um misto de raiva e medo. A tensão estava em seu ápice, e o mundo ao redor parecia prestes a explodir novamente. "Chega!" A mãe de Victor gritou. Sua presença era um farol em meio à tempestade. "Sua vida nunca foi normal. Mas você precisa conhecer a verdade agora. A sua família." Mas seu discurso foi interrompido por mais tiros. Sem saber quem confiar, Victor se viu entre o passado e o presente, o medo o consumindo. "Vamos!" ele gritou, pegando a mão de Ana e puxando-a para descer a rua. Elas correram, enquanto os homens armados trocavam tiros e a multidão em choque se dispersava. Vargas não estava atrás, mas os ecos de seus passos eram um lembrete constante de que o perigo era real e estava a poucos metros deles. Lá fora, sob a chuva, o cenário de desespero tomava conta. O clima caótico se misturava ao frio cortante que fazia seus corpos tremerem. O silêncio de momentos fugazes era quebrado apenas por gritos e sirenes. "O que nós vamos fazer agora?" Ana perguntou com a voz tremendo. "Eu não sei, mas não podemos permitir que isso termine aqui", Victor declarou. Ele olhou para os rostos confusos das pessoas ao seu redor, uma pressão crescente. A necessidade de buscar respostas, de finalmente descobrir a verdade, era tudo o que ele queria. Ele virou-se de frente para sua mãe, esperando mais. Eu fiz escolhas erradas", ela disse, a fraqueza à vista. "Mas não se esqueça, você é forte, você supera todos os obstáculos. Agora vamos encontrar segurança e conversar sobre isso." Nesse instante, o grupo se uniu, as emoções à flor da pele. Lado a lado, Victor sentiu que estava cercado por laços de amor e lealdade, mesmo em meio ao caos. As verdades ainda estavam por vir, mas uma coisa era certa: eles enfrentariam juntos qualquer ameaçador que surgisse. Agora, a luta por resposta tornava-se uma luta pela sobrevivência. Cada escolha contava. E então, no calor da batalha contra o desconhecido, uma única pergunta se formou em sua mente: até onde ele estaria disposto a ir para descobrir sua verdadeira identidade?
Mas as sombras da vida que ele havia conhecido não iriam embora sem um último confronto. E, enquanto o coração pulsava forte e a intensidade da vida fazia o ar vibrar, uma dúvida pairava. A verdade finalmente teria um preço a pagar? Não haveria um botão de reiniciar nessa nova realidade. Agora ele precisava agir, e rápido. E aí descubra o que veio a seguir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, Stor.